Boa noite, gente. Mandei o link errado para o pessoal aí, vou mandar o link novo. Estou aprendendo ainda a lidar com esse tecnologia. programa, essas tecnologias, né? Hoje, a gente aqui, especialmente com a sacerdotisa Lide, que eu já conheço há um bom tempo. Hoje, a gente teve a oportunidade, já estava conversando faz um tempo sobre isso, né? A gente conversar aqui, poder trazer os teus conhecimentos. Muita gente me chamou e disse, meu Deus, eu estava esperando muito por essa hora. Então, vou deixar tudo boa noite para o pessoal que está esperando, e que a gente, enquanto eles vão entrando, eu vou passando também esse linkzinho para o pessoal nos acompanhar, tá bom? Tá bom. E ver se a minha voz, quem puder dizer se a minha voz está boa, tudo. Pode dar boa noite, sacerdotisa, pode dar boa noite, pessoal, que eles estão aqui só por sua causa, né? Já sabe. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a sacerdotisa Lide. Tem gente que chama de bruxa, tem gente que chama de Lide. Na nossa atividade que a gente se conhece há um tempo, eu chamo de Lide. Aqui no podcast eu queria ser mais assim, né? Falar de um jeito mais, mas eu não consigo. Sacerdotisa TV é muita coisa, ainda mais eu que tô gripado. Eu vou te chamar de Lide, se tu me permitir. Enrola muito ali. Enrola muito, Claro, pode ficar à vontade. A Kai é uma das que estava ansiosa por essa nossa conversa. A casa acompanha o meu trabalho um bom tempo. Eu já mandei para você o novo linkzinho, tá? Agora eu só vou botar aqui nos grupos e a gente já começa a conversar. Deixa eu compartilhar aqui também com... Bom, vamos começar. Então, né, um encontro bem esperado, né, da sacerdotisa, né? Agora eu estou falando do sacerdotisa para o pessoal ter essa certeza do teu trabalho. Vamos dizer assim, tu tem uma experiência bem vasta nessa parte assim, da bruxaria, da demolatria, no luciferianismo, né? Luciferianismo. Isso. Aí também são várias palavras que, do jeito que eu estou aqui nasalado, é muito difícil de falar. Então, eu vou começar do princípio. Como que começou isso? O que te trouxe a estudar? Porque eu sei que quanto tu estuda, isso é uma coisa que eu não posso dizer que não, porque quando tu falou para mim, só tem que estudar, e tu me mandou alguns livros, eu disse, meu Deus, estou coitado de mim, mas eu vou aprender. Então, explica para nós assim, como é que foi o início de tudo isso, porque alguma parte a gente já sabe, tem coisas que a gente não gosta de ficar falando, teve coisas doídas no passado, mas eu vou te deixar bem tranquila, viu, Lid, para abrir teu coração aqui para nós, para o pessoal ficar sabendo como que foi essa iniciação. Então eu vou contar um pouquinho do início da trajetória, né? Pular algumas coisas, porque são 21 anos aí, indo para 22 esse ano agora, de Quimbanda, né, porque a primeira religiosidade que eu conheci, a minha primeira iniciação religiosa foi em Quimbanda, né, então eu iniciei há 21 anos atrás, e depois da Quimbanda eu passei pela Umbanda, depois eu fui para o culto de Orixá, né, que é o Batuque do Rio Grande do Sul, onde eu me tornei, né, Ialorixá. Até posso falar que tenho provas vivas, porque vocês estavam, né, tanto tu como a Gabi, né, que foi minha madrinha de Ori, foi madrinha de obrigação, tu fosse padrinho da minha casa, né, pelo culto de nação, e eu permaneci quase 5 anos no culto de Batuque do Rio Grande do Sul, culto de Orixá, e eu buscava sempre alguma coisa que me completasse, né, então eu já praticava Quimbanda praticamente como um culto de vida, um culto de realização, mas eu sempre busquei alguma coisa que trouxesse alegria, vivacidade. O culto de Orixá foi bem positivo para minha vida em equilíbrio, em emocional,
porque eu sou escorpiana, não sou fácil de lidar, então eu sempre tive muito altos e baixos, né? Sempre lidei muito com o meu emocional, com as minhas crises emocionais. E eu tive vários episódios de depressão durante todos esses anos, e eu buscava algo que realmente completasse, algo que eu pudesse dizer assim, hoje eu sou realizada. E não que a Kimbanda não complete, porque a Kimbanda, quando a gente pratica a Kimbanda solo, vamos dizer assim, ela completa em tudo. Só que eu sempre tive buscas que não completavam em nada, nem na Umbanda, nem no culto de Orixá. E quando eu conheci o luciferianismo, né, foi por causa de uma depressão, eu estava saindo do culto de Orixá, muitas percas emocionais, muitas percas financeiras, por mais que eu dedicasse tudo que eu tinha e tudo que eu podia, eu não estava feliz e realizada. Cuidar de pessoas, gerenciar a vida de pessoas, de emocional de pessoas não é fácil. E quando você não está bem, fica mais difícil ainda. Eu sempre falo que a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então, se o teu emocional não tá legal, se tu tá passando por dificuldade, como que tu vai gerenciar uma casa? E o Batuque do Rio Grande do Sul, ele é uma religiosidade muito linda, sim, só que não é para qualquer pessoa. Porque tu tem que abrir tua casa para as pessoas estranhas, tu tem que abrir tua vida para pessoas estranhas, tu estando bem, tu não estando bem, ninguém quer saber. Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo busca uma casa de nação porque está passando por dificuldade. Na verdade, toda religiosidade é assim, mas principalmente o batuque, porque é acolhimento, é família, tu forma família religiosa com aquelas pessoas que vão criando vínculo e elo. E quanto mais eu fazia isso, mais solitária eu me sentia. Então, eu busquei algo que me completasse. Quando eu conheci o luciferianismo, eu já conheci, já estudava luciferianismo praticamente aí uns 12, 13 anos. Só que eu nunca me aprofundei. Eu sou muito dedicada e eu sou muito intensa, então eu tenho que fazer 100% alguma coisa. Não consigo fazer pela metade. E aí, todos os cultos que eu já tinha não me permitia estudar profundamente um outro culto, né? E também os dogmas, né? O Batuque, ele tem muitos dogmas internos, muitos fundamentos que também são tabus e que o luciferianismo, ele não traz isso, ele não prega isso. Então, eu sempre fui muito de liberdade, né? Se me prender em qualquer coisa, me perde. Se falar para mim que eu sou obrigada a fazer tal coisa, me perde também na hora. E o sistema do batuque é aprisionador, a gente sabe disso. Mesmo você não estando feliz, você tem que dizer para o outro que você está. Mesmo você não querendo receber gente na tua casa, tu tem que receber. Você é obrigada a fazer aquelas festas que são os batuques, que são as feituras, e isso estava me prendendo, isso estava na verdade, eu adoeci, né, com isso. E aí o luciferianismo veio, assim, com uma libertação muito grande, porque o luciferianismo traz liberdade, mas também traz você ser dono do teu caminho, né, dono do teu destino e encarar as consequências, não contar com ninguém. Se tudo que der errado é consequência tua, tu que vai ter que resolver nos peitos. Eu sempre falo isso para quem quer adentrar também. E hoje eu não vejo viável alguém praticar Batuque do Rio Grande do Sul, ou até mesmo Umbanda e luciferianismo, porque são caminhos totalmente diferentes. A gente até chama que o luciferianismo, o satanismo, a demonolatria é caminho da mão esquerda. A Umbanda e o Batuque, e até mesmo o Candomblé, ainda estão no caminho da mão direita, porque ainda fala muito de santo católico, ainda acredita, né, no Cristo criado, ainda tem dogmas cristãos, tem sincretismo religioso, e a gente dentro do luciferianismo tira tudo isso. Então eu fui estudar luciferianismo, entrei numa ordem, dentro dessa ordem era uma ordem matriarcal feminina, onde eu estudei Lilith primeiramente, né, que foi a primeira divindade, assim, a primeira deusa que entrou como resgate na minha vida de tudo aquilo que eu estava vivenciando foi Lilith. Então eu estudei muito, fiz mentorias particulares e depois eu me iniciei em Lilith. Então quando a gente se inicia numa deusa primordial e tão complexa que é Lilith, vem outros deuses automaticamente junto. Aí veio Lúcifer, fui estudar também a demonolatria, e quando eu conheci a demonolatria, eu conheci o meu verdadeiro caminho e o meu verdadeiro chamado. Porque a demonolatria, o que é? Você adora deuses, né, que são demonizados pela Igreja Católica e pelos aqueles que ainda são mente fechada, que ainda carregam tabus, carregam dogmas, por ancestralidade,
por tudo aquilo que nós somos ensinados desde pequeno, porque a maioria está ali dentro do cristianismo ainda, mesmo praticando um candomblé e praticando um batuque, ainda tem o cristianismo muito enraizado. Então, quando tu fala para alguém, demônios, né, Cthulhu, demônios, nossa, todo mundo sai para fora. Porque todo mundo ainda tem a mente do demônio de rabo, de chifre, de olho vermelho, o demônio que te leva a fazer coisas erradas. Quando tu bate na tua mulher, é o demônio que te possuiu. Quando tu rouba, é o demônio que te possuiu. E esquecem que tem outras histórias, né, do catolicismo e tudo, que dentro da demonolatria a gente estuda tudo isso e a gente se liberta, né? Então a demonolatria ela é um culto libertador. Depois da demonolatria, onde eu já estava estudando, já tinha ali altares ancorados, né, já tinha sido iniciada em Lilith, a bruxaria também chegou, a bruxaria ancestral. Mas se eu for ver, na verdade, eu sempre pratiquei bruxaria, sempre, desde quando eu me entendo por gente. A minha pombogira, ela traz muita bruxaria, ela sempre trouxe bruxaria. Ela sempre trouxe pentagramas, rituais diferentes, sistemas diferentes e que ninguém aceitava. Tanto que eu passei por várias casas de quimbanda, até eu me tornar mameto de quimbanda, que dentro da quimbanda que eu sou iniciada, que a minha vertente, nós não chamamos de mãe de santo e nem de alorixá, nada, né? É mameto, ou mestra de quimbanda, né? Um dos dois termos. E dentro dessa quimbanda que eu já praticava, eles não aceitavam, né? Os tatas, os pais de santo, eles não aceitavam essa energia da Maria Padilha ser tão caótica que ela sempre foi, e ela trazer muitos ritos de bruxaria, ela ser muito ligada à ritualística de bruxaria. E aí, quando eu estava liberta, que eu não precisava mais de ninguém, segurando o cabresto, né? Essa é a verdade. Eu me libertei de fato e muitas coisas vieram à tona, outras coisas aconteceram, outras caminhadas chegaram e hoje eu posso dizer que realmente eu sou uma bruxa liberta. Só que hoje, se eu quiser cultuar o orixá na sua forma pura, fazer uma oferenda na natureza, eu posso fazer. Porque eu não estou seguindo dogmas nenhum. Eu não estou seguindo um sistema, eu estou seguindo a minha espiritualidade, livre. Lembrando que eu passei por todos os processos. Eu não me iniciei sozinha, eu não me aventurei sozinha, eu não peguei uma faca e saí cortando animais sozinha, nada disso. Eu fui lapidada, passei por todos os processos, são 22 anos de história e de caminhada. Então, me deu uma certa bagagem para mim chegar hoje onde eu estou, e eu ter essa liberdade também de eu poder fazer magia, de eu conseguir ancorar altares, de eu conseguir cultuar outros deuses. Só que a demonolatria, ela é um estudo bem melindroso, porque você está lidando com deuses muito antigos, né? Isso é um pouquinho, né? É um pouquinho por cima. É um resumão, mas por isso que tem sigilo, né, de sigilo, que é uma coisa que não é qualquer um que vai conseguir fazer, vai saber como fazer. Voltando ali se eu estiver errado, me corrija, né? Mas voltando ali na pombagira, de repente é por isso que ela já era assim tão, vamos dizer assim, mais na dela, não gostava muito de festa, não gostava muito de... Não gosta. Ela só fazia o trabalho dela bem feito, não é? Não gostava, não gosta, né? Até hoje. Não, até hoje ela não gosta. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em levar em ir em festas, coletividades, até festas internas mesmo. As 3 grandes festas que eu toquei para minha pombogira nesses 21 anos de caminhada, que ela faz 22 agora em agosto, foi assim, ó, as derrotas da minha vida. Porque ela não gosta de festa e eu ia contra ela. Eu sempre fui radical, né? Eu sempre paguei para ver. Eu sempre falo assim, hoje para os meus que estão comigo, eu digo assim, eu levei 12 anos para entender Maria Padilha. Vocês acham que em 1 ano vocês vão conhecer o Exu e a pombogira que vocês têm? Não vão, porque foi 12 anos relutando contra a energia dela. Eu queria ser dona da minha vida, eu não aceitava ser mandada nem por espírito, nem por vivo, nem por morto, por nada. Eu era aquela que eu levantava de manhã, se eu estivesse trabalhando, e eu dissesse, hoje eu não vou mais trabalhar, eu largava tudo, nem a roupa eu buscava no serviço, nem o salário do mês eu buscava. Eu sempre fui muito radical em tudo. E a Padilha também era 10 vezes pior que eu. Então, eu, ser humano, radical. Um espírito
radical. A gente tinha muito choque, muito conflito. Então, ela não era, né, ela não era gostada pelas pessoas, porque ela é muito reta, ela é muito objetiva, ela fala na lata, se gostou, gostou, se não gostou. Ela até usa de alguns palavrões, até, ela manda, né, a pessoa tomar naquele lugar e ela não tá nem aí mesmo. E eu gostava muito, sim, de coletividade, de gente ao meu redor, e ela nunca gostou. Então, na minha pior queda da minha vida, que foi quando eu decidi largar o culto do batuque, né, deixei de ser Ialorixá, eu fechei uma casa, né, que vocês conheceram, eu fechei a casa, eu me fechei no meu mundo, eu fiquei praticamente ali quase 2 anos, fazendo os meus rituais internos, sim, estudando muito, fiz iniciação de Lilith, atendi alguns clientes, né, particularmente, mas quase ninguém me via em rede social, quase ninguém me via fazendo vídeo, nada, porque eu vivi um luto interno muito grande. E quando eu vivi esse luto interno muito grande, que foi quando eu fechei a casa, que até a Lilith chegou, né, nesse resgate, eu sempre falo que Lilith me resgatou do meu pior, da minha morte, vamos dizer assim, porque realmente eu estive à beira de cometer um suicídio por depressão. E a Padilha sempre ficou ali, ó, na dela. Ela defendeu, ela cuidou, ela zelou, ela foi o alimento na minha mesa todos os dias, porque ela nunca deixou faltar. E eu acredito que daí eu entendi quem eu carregava. Foi nesse momento, vamos colocar 18, 19 anos, que de fato eu conheci a pombogira que eu tinha. Que realmente eu me entreguei para ela e eu disse, se é isso que tu queres de mim, a partir de hoje eu me entrego de corpo e alma. Tanto que eu sempre falo que eu cultuo Lilith com todo amor e toda devoção, Lúcifer, Hecate, todos os deuses que eu cultuo hoje dentro do meu templo, com muita devoção. Só que a dona dessa casa, a dona da minha vida, a dona de tudo que eu sou, o meu nome é graças a Maria Padilha. É ela que eu devo a minha vida, porque se não fosse ela, eu não estaria hoje aqui. Então, Padilha é o ar que eu respiro, é o meu teto, é o meu chão, é o alimento na minha mesa. Maria Padilha me ajudou a criar meus filhos, ela colocou o alimento, né, na mesa. Eu tenho um marido, sou casada, tudo, mas eu digo assim que ela impulsionou sempre. Sempre quando as coisas não tão legais, é ela que chega, é ela que dá direcionamento, é ela que dá a cartada, é ela que fala, corta isso, faz isso, levanta a faca em tal lugar, limpa aqui, fica quieta no teu canto, quando eu tenho que ficar quieta, porque às vezes eu tô me passando demais também, é ela que chega e puxa. Por isso que vocês nunca mais viram eu fazer uma festa, né? Acredito que todo mundo que já me conhece há mais de 3, 4, 5 anos aí nas internet, sabe que eu tô quietinha no meu canto. Eu abaixei minha cabeça, fui trabalhar, fui ganhar outros horizontes, outros rumos, né, outros locais. Hoje eu sou bem conhecida dentro de São Paulo também, né, como sacerdotisa Lide. Participei de alguns podcasts, até eu acho que o Pi deve estar aí, que é do Universo Podcast, que eu já tive 3 vezes. Meu nome hoje está na Europa, e quem levou meu nome para a Europa foi a Quimbanda, foi Maria Padilha. Então, o luciferianismo, a demonolatria e a bruxaria, eles vieram como complemento para realizar aquilo que eu já era. Esses tempos agora, não faz muito tempo, eu acho até que ela deve também estar aí assistindo, que é a bruxa tatu, que é a Lari. A Lari trabalha com registro arcástico, né? E a Lari fez o meu registro arcástico assim, e eu fiquei assim encantada, e fez tanto sentido, porque ela falou realmente, eu fui bruxa em várias outras vidas, Maria Padilha está comigo em todas as encarnações que eu já tive, então fez muito sentido eu saber quem eu era de fato. Porque eu sempre me senti solitária, diferente dos outros, sempre me senti que eu não cabia na comunidade das pessoas, porque eu sempre fui totalmente diferente. Eu sempre fui voltada realmente à magia. Tudo para mim é ritual. Eu amo ritualizar com tudo. Um caldeirão para mim, umas velas para mim é a minha alegria e minha felicidade. Eu amo o ocultismo, eu amo tudo que é oculto, tudo que está guardado, tudo aquilo que falassem para mim, ó, tu não pode fazer isso, eu vou fazer, eu vou testar. Se der ruim, eu vou encarar. E se der melhor, bom, melhor ainda. Melhor. Deixa eu te perguntar, olha, por favor, eu tô aqui sim, foram 4 vezes. O Pi tá aí. Eu vi, isso, o Pi tá aí. 2 vezes tu mandou para mim o link, né? Eu vi. Mas assim, ó, deixa eu te perguntar outra coisa, aproveitando a minha parte que eu te conheço. Teve uma vez que ela falou que precisava de algo para ajudar ela. E tu achou que fosse a religião afro, né?
Foi isso que aconteceu? Ou Foi. Eu abri casa, né? Isso, eu abri casa em Joaçaba, né? Eu morava em Joaçaba e eu abri casa pela Maria Padilha, né? Eu já tinha todos, tinha todo, oráculo, faca, tinha tudo. Que se chama, né? Aqui dentro do Sul a gente conhece como apronte, né? Mas na verdade é o título, né? De sacerdotisa, de mameto. E aqui a gente conhece por apronte, porque são alguns termos que lá para cima eles não conhecem ainda. E aí eu abri casa pela Maria Padilha. Ela falou, né, eu quero um local para me atender, eu quero falar com pessoas, eu quero cuidar de pessoas. Então, eu abri um espaço pequenininho, era do tamanho de um banheiro, bem limitado mesmo, e isso há 11 anos atrás, é muito tempo. E aí, passou-se um tempo, eu comecei a atender pessoas, comecei a ser conhecida na cidade, outras cidades, eu cheguei a ter vamos dizer assim, atendimento de 12 cidades ao meu redor, que eu era única. Eu fui a primeira casa de religiosidade dentro da cidade de Joaçaba. Eu fui a primeira a ir para dentro de um cemitério, cortar um cabrito, fazer uma sessão de quimbanda, levar um tambor para dentro do cemitério. Ninguém conhecia isso na cidade. E eu fui pioneira nisso. E aí, muita gente, muita demanda, imaturidade, eu era bem jovem ainda, tinha minha vida pessoal particular também, eu não soube lidar com essa responsabilidade. Comecei a desequilibrar o meu emocional, e aí um dia ela chegou e falou que eu precisava de um ancoramento, né? Eu precisava de ajuda de uma outra ritualística, de uma outra religiosidade que me completasse. Porque a Quimbanda me supria, sim, nas minhas finanças, supria nos trabalhos que eu oferecia para os meus clientes, para a minha própria vida, só que eu estava desequilibrando. E aí, eu já tinha, no passado, na verdade, eu já tinha sido iniciada de orixá, né? Só que, mais uma vez, eu tinha largado tudo também por erro de sacerdotes, né? De pais de santo. E eu disse que eu não queria mais saber do batuque, eu não queria mais saber nem de umbanda, nem de batuque, nem de nada. E ela falou, não, tu precisa de alguém para te ajudar, tu precisa, eu não tô dando conta sozinha. E eu sempre fui de mergulhar, né? Tudo que me dão ali como, vamos dizer assim, como meta, eu cumpro e eu faço. Se é isso que ela quer, então eu vou mergulhar de cabeça. Só que eu busquei uma pessoa errada, no caso, né? A gente, na nossa fragilidade, na pressa de resolver o problema, na fragilidade de que você vai buscar alguém para te ancorar, te auxiliar, cometemos erros. Quem não cometeu esses erros não está vivo, eu sempre falo isso. E isso nos leva à perfeição de não errar mais. E mesmo assim, muito, ainda a gente acaba errando. Então, eu busquei uma pessoa que era do batuque, né, e que jogou um oráculo para mim e tal, e me iludiu, né, falou que eu precisava deitar de Bará Oxalá, porque eu tinha essa necessidade, eu tinha uma casa muito, muito grande, com bastante filhos na época, tudo, uma demanda muito grande de clientes, e mesmo eu, contra a minha vontade, algo lá dentro de mim dizendo que não, eu acabei cedendo, também por ego, tá, o ego também atrapalha a nossa vida, porque na juventude, na imaturidade, um título de alorixá, de mãe de santo, é bom, porque eu, como uma sacerdotisa de quimbanda, não era reconhecida, todo mundo desdenhava da minha quimbanda, porque só é reconhecido, infelizmente, aqui no Sul, tem título aquele que passou pelo batuque, ou pelo candomblé também. O pessoal de umbanda não é reconhecido, o pessoal de quimbanda não é reconhecido. Hoje, quando eu falo que eu só tenho quimbanda na minha casa, todo mundo se apavora, porque aqui, na nossa região, todo mundo está acostumado com o título de Ialorixá ou Babalorixá, né? Isso. E aí busquei essa pessoa, fiz todo o meu, né? Vocês acompanharam toda a minha feitura, tudo, adentrei. Só que a Padilha nunca estava satisfeita. Só que ela não chegava e não dava a coordenada correta, ela não dizia, né? Não faz assim porque isso vai dar errado. Ela sempre deixou eu fazer primeiro, quebrar minha cara primeiro, para depois ela dizer que estava errado. E foi o que aconteceu. Quebrei minha cara, e aí ela veio e disse que não estava certo aquilo. Fiquei por mais um período, porque eu sou insistente naquilo que eu entro ou persisto, até eu esgotar todas as possibilidades. Então, eu esgotei todas as possibilidades. Eu troquei de sacerdote mais do que uma vez. Desculpa. Não, até eu sabia que não tem mais jeito, que não é mais aquilo ali, né?
Isso, eu insisti, eu fazia limpeza, eu mudei de sacerdote, eu mudei, né, as obrigações, eu deitei novamente, eu ainda não tinha os santos de rua, que aqui dentro do, né, aqui do sul a gente chama o Lodeu, a Vagante, Irã e mais alguns complementos que eu ainda não tinha, eu fiz na intenção de acertar, de melhorar, de equilibrar, e quando eu vi que não tinha mais solução, aquilo tudo que eu estava fazendo, além de eu estar deteriorizando o meu financeiro, né, porque a pombagira trabalhava para mim fazer o orixá, não tem lógica isso, hoje eu não vejo lógica. O orixá, ele não me dava a condição para mim manter o orixá. Eu tirava do culto da pombagira, do atendimento da pombagira, do trabalho da pombagira, da amarração, do trabalho de finanças. Eu sempre tive muito cliente fora do Brasil, empresas grandes. Hoje eu gerencio 14 empresas fora do Brasil, que são empresas grandes. Eu digo gerencio, não que eu sou a dona, né? Mas com trabalhos espirituais, eu cuido de clientes há mais de 5 anos que estão comigo. Só finanças, mais nada. E sempre foi o direcionamento da Maria Padilha. E o orixá, ele não me dava rentabilidade. E não é que o orixá tem que dar rentabilidade, mas pelo menos necessidade tu não pode passar. Eu sempre falo isso. E eu fui esgotando. Quando eu vi que eu estava doente, depressiva, sem dinheiro, praticamente sem nada, eu disse, não, chega. Realmente o culto de orixá não é para mim. E encerrei esse ciclo, virei as costas, sou grata, sim, ao orixá, né? Sou muito grata a Iemanjá. Uma vez feita de orixá, você sempre vai ser feito de orixá, eu acredito nisso. Mas sim, eu parei de cultuar pessoas. Parei de cultuar as pessoas dentro da religiosidade. Se eu quiser cultuar o meu ori, eu aprendi a cultuar o meu ori, eu aprendi a cultuar o orixá que governa o meu ori na natureza. Porque as representações de orixá é na natureza, não é dentro de um quarto de santo com um monte de pessoas. Desculpa, que a gente conversou. Quem achar, né? Desculpa quem achar diferente, não tô aqui para criticar ninguém. Eu sei que a maioria da página são pessoas do Batuque do Rio Grande do Sul, são pessoas, né, que têm casas abertas, que tem pessoas. Para muita gente deu muito, muito bom. Tem gente que está 40, 50, 60, 70 anos na religiosidade e é feliz. Eu não fui feliz. Então, eu também não precisava fingir algo que eu não sentia. Eu acredito que muita das pessoas vai se identificar comigo. Desculpa te cortar, para te poder depois dar esse adendo, mas foi o que tu me falou. A gente, como é que tu me falou? Eu não nasci, ou como é que é, a pessoa para ser da matriz africana, ela tem que nascer para aquilo. Eu não nasci para isso. Tu me falou isso, lembra? Que a gente conversou e daí eu disse pra ti, olha, o que tu sentir melhor, porque tu sabe como eu, como Babalorixá, não vou dizer pra ti que tu vai jogar as coisas fora, eu não posso nem, pelo menos dentro da minha concepção de Babalorixá, dizer pra ti, não, tu tá fazendo certo, mas deu certo pra ti da forma que tu fez, que até a gente conversou depois, né, a gente ficou acho que um bom tempo sem se falar direito. A gente ficou, acho que quase 2 anos sem se falar. Eu dei uma sumida também de tudo. Só uma coisinha outra ali, uma curtida de uma coisa, um oi, tudo bom, como é que tá? Essas coisas, né? Só para saber se estava vivo, se estava tudo certo. Infelizmente, quando eu tenho essa coisa assim, como é que eu vou dizer assim, me encaixo, me sinto bem conversando com pessoas, assim, eu sinto falta de certas pessoas, e uma delas foi tu. Que a gente, de vez em quando, perguntava como é que estavam as coisas, não perguntava do Marcos, perguntava dos filhos, não sei se tu lembra. Mas eram umas coisinhas assim, bem, né? Não entrava fundo. Bem esporídicas, né? Assim, esporádicas. A gente perguntava, respondia e ficava por isso mesmo. Exatamente. E aí, nesse meio tempo que tu me comentou, que estava a fim de fazer, eu falei, eu não vou te ensinar, porque não é do meu dogma isso te ensinar, se lembra? Tudo bem. Aí depois a gente começou a se falar de novo quando tu começou a passar algumas coisas nas tuas páginas e precisava fazer uns vídeos pro YouTube. Isso. Lembra? Isso. Aí a gente voltou a conversar, daí tu me disse, agora a minha vida tá assim, daí tu me explicou. Tanto que eu me encantei. Tanto que hoje, daqui por diante, dependendo de como vai ser, eu não sei, eu tô lendo, ler também não é crime. Eu tô lendo, tô indo atrás. Daqui por diante,
Eu digo para todo mundo, eu falei para a Karina, eu falei para a Cláudia, que mandou boa noite aqui, ela é minha mentora. Na demonolatria, no luciferianismo, né? É minha mentora, né? É sacerdotismo, mas para mim é mentora. Então, tudo que eu preciso perguntar, tirar uma dúvida, eu venho a ti. Não é que a gente escuta hoje, agora voltando a essa parte mais tua, dessa parte do luciferianismo, também bruxaria, hoje a gente vê muito, com o TikTok está muito... a gente tem muita informação e acaba sendo banalizado, exatamente. É uma informação bem... Isso não serve só para o teu caso, para o teu segmento, mas para o nosso também. Para o nosso também, assim, de Babalorixá, de Quimbanda e Umbanda também e nação. Toca um ponto lá, daí os caras querem cantar igual, querem esse pontinho no terreiro, só que aquele ponto lá eles estão romantizando o ponto, então eles estão bem devagarinho, eles querem fazer igual aqui, que são os macumbeiros de TikTok. Eu falo que casa não serve para nós. Macumbeiro de TikTok não dá, vai aprender aqui dentro do terreiro. E aí acaba que aparece Vicky Vanilla. No chão. Falar assim do pessoal que é bem conhecido, né? Vicky Vanilla, tem uma outra moça, não me recordo o nome agora, mas eu gosto bastante de ouvir ela também, assim, porque a gente ouvir não quer dizer que a gente vai levar tudo em consideração. Então, o que eu te pergunto assim, o que eu quero que tu passe, principalmente o pessoal que é leigo, é assim, qual é essa diferenciação do culto da Quimbanda e o luciferianismo, que tem a Quimbanda, né, que é... Quimbanda luciferiana. Quimbanda luciferiana, e tem o luciferianismo, que daí o pessoal... São separados. E exatamente como tu mesmo já me explicou, que não é assim, eles não são juntos, né? Existe a Quimbanda luciferiana, e tem o luciferianismo, não é isso? Então, se tu puder me dar uma explicaçãozinha aqui para o pessoal, a diferença das duas. Então, assim, a Quimbanda luciferiana, ela é uma das vertentes mais novas que surgiu, né? Praticamente é a mais nova que a gente ouve se falar hoje. De 2010, mais ou menos, 2011 para cá, é que começou a surgir o termo Quimbanda luciferiana. Mas já existia a Quimbanda satânica, né, há 30, 40 anos atrás, que era a Quimbanda que vinha enraizada junto aos demônios, né, aos demônios do satanismo, e aí entra Lúcifer, Baal, né, Astarote. Algumas quimbandas hoje, até, elas têm essa tríade, né, a Lúcifer, Beuzebu e Astarote. Na maioria das quimbandas, são poucas quimbandas que não têm essa tríade hoje dentro da sua vertente. Mas a maioria não sabe nem o que está cultuando. É porque é bonita, é porque o seu feitor já fazia, é porque achou legal, é porque comprou uma imagem, botou ali na sua tronqueira de Exu, e passou a cultuar ali como se fosse Exus, mas não são Exus. Então a Quimbanda luciferiana, ela é um viés o quê? Libertador. Você não está preso, o teu culto não está atrelado nem a caboclo, nem a preto velho e nem a orixá. É um culto liberto. Tu tem que ser iniciado em uma quimbanda que tenha esse viés libertador. Não tem como tu praticar quimbanda luciferiana se tu tá com o teu Exu preso ao teu orixá. O teu Exu só pode fazer aquilo que o teu orixá determina. O teu orixá tá dentro de casa, na prateleira, bem cuidadinho, mas o teu Exu tá numa casinha na rua. Não se enquadra como quimbanda luciferiana. Porque a quimbanda luciferiana coloca Exu e Pombogira como rei e rainha. Tanto que nós nem cultuamos no chão, cultuamos em altares elevados. Como os deuses também cultuamos em altares elevados. Não fazemos ritualísticas no chão. Agora, quando vai fazer um corte grande, uma coisa, não tem como tu fazer tudo em cima de um altar. A gente baixa a obrigação, faz a obrigação, limpa a obrigação e leva de novo para o altar. Então, a quimbanda luciferiana era para ser todas as quimbandas. Porque quimbanda é o quê? A arte da bruxaria e da feitiçaria. Sim. A quimbanda, né? A quimbanda em si, a quimbanda, todas as quimbandas, em qualquer vertente que ela seja praticada, ela é a arte de feitiçaria e de magia. Porque nós temos dentro da quimbanda os 3 polos, que são a tríade, né? Dos originais, que são, né, os ameríndios, da própria bruxaria ibérica, né, que é da Europa, e do africanismo.
Então, nós temos esses 3 polos dentro da quimbanda. Então, a quimbanda ela é um sistema brasileiro, ela não é uma raiz africanizada, como até muita gente fala. Quimbanda africanizada. Não tem quimbanda africanizada, porque em África não existe quimbanda. Em África existiam os mulogis, que eram os feiticeiros ningangas. Quando eles chegam no Brasil e que tem a separação, e esses ningangas começam a morrer, aquelas outras pessoas que passaram a cultuar esses ningangas é que começam a fazer uma quimbanda. Então, por isso que temos quimbanda Congo, quimbanda Angola, quimbanda Nagô, quimbanda Mussurumim, quimbanda Xambá, porque são ramificações de uma única quimbanda, a quimbanda brasileira. Só que pela religiosidade, pela etimologia da palavra, mudou também alguma coisa, e por causa dos livros umbandistas. Então, quando a quimbanda satânica, ela se associa à demonolatria, ou até mesmo ao satanismo, é porque tem um livro, que fala, o Grimorium Verum, ele coloca alguns Exus num patamar de Lúcifer, outros Exus catalogados num patamar de Beelzebul, outros Exus num patamar de Astarote. Então, Astarote, dentro do Grimorium Verum, é uma energia masculina. Dentro da demonolatria, Astarote é feminina, ela vem de Astarte, uma deusa fenícia, que também é uma face de Lilith. Então, a demonolatria ela é um culto a deuses antigos, que não se tem mais quase, que não se vê. Então, por isso que a demonolatria não é um culto para qualquer pessoa, porque a maioria das pessoas está acostumada a receber tudo de mão beijada. E dentro da demonolatria, dentro do luciferianismo, você vai ter que estudar essas energias. Tu vai ter que entender de onde que esse Deus veio, qual era a energia que ele tinha. Um dos exemplos é Beelzebul, que na verdade é um erro de corruptela, seria Baal-Zebub, Senhor Deus. Baal-Zebub, ele era adorado pelos fenícios, ele era o senhor da agricultura, ele era o senhor da fertilidade masculina, fertilidade da terra, rei dos trovões. E aí, quando chega no Brasil, sempre dentro do Brasil, tudo é tirado, tudo é demonizado, vira o quê? Vira Beelzebul, pelas obrigações que eram feitas para ele, os sacrifícios que acabavam juntando muita mosca, muito bicho, começou a ser o senhor das pestilências. Criou-se, dentro da quimbanda, culto a Beelzebul. Hoje, todo mundo tem Beelzebul, sem saberem o que está se cultuando. Beelzebul não se assenta, não existe assentamento de Beelzebul. Existe assentamento de Exu Beelzebul. Porque quando falamos de quimbanda, independente da vertente dela, é um culto a espírito, a mortos. Beelzebul não é morto, ele é uma divindade, ele é um deus. Ele está em outro patamar energético, Então, a quimbanda, ela trabalha com mortos, necromancia, feitiçaria, adoração a mortos, poderosos mortos. Tanto que daí nós chamamos os nossos poderosos mortos. Então, a quimbanda é um culto ancestral, é um culto de ancestralidade, reverência ao teu ancestral, aquele que já esteve ligado a você, diretamente, aos teus, ou linhagem genética e espiritual também pode acontecer, mas na maioria das vezes está ligado a ti, a você pessoa, ao teu pai, ao teu avô, ao teu bisavô. Então, por isso que tem gente que vai ter chamado para uma quimbanda mais africanizada, tem gente que vai ter chamado para uma quimbanda mais voltada para uma bruxaria, uma demonolatria, que é o meu caso, porque eu já praticava isso em outras vidas. Sim. Então, você saber aquilo que você serve é muito importante, para você fazer um culto bem feito, para você ter resposta, para fazer sentido. Para mim, hoje, não importa o culto que o fulano faça, se faz sentido para ele, para mim tá ótimo. Fez sentido para mim, deu resultado para mim, tá ótimo também. Eu nunca vou estar discutindo fundamento com pessoas, porque, faz isso dessa forma, não. Quando perguntam para mim, eu vou falar pelo meu conhecimento. Se a partir do momento que a pessoa vira as costas, quer fazer de outra forma na casa dela, show de bola. É de verdade, tem que funcionar. É uma regra da minha vida. Tudo que é de verdade tem que funcionar. Se não está funcionando para ti, tem coisa errada. E aí o luciferianismo mesmo, também tem algumas vertentes. Com o passar do tempo, tudo vai se criando facetas, Então, num primeiro momento do luciferianismo, ele era o culto do quê? Era o culto da iluminação. Quando falamos em Lúcifer, falamos da iluminação pessoal. Eu serei o teu dono e disso tu vai fazer o êxito da tua vida.
Tu é o dono da tua vida, tu não conta com nada e com ninguém. O que tu fazer de positivo, tu arca com a consequência. O que tu fazer de negativo, tu não vai poder culpar ninguém. Isso é culto a Lúcifer. Ele é o senhor do conhecimento, da expansão, da liberdade, de tu poder falar o que tu quer, de tu não ter medo, de tu pensar em ti em primeiro lugar, porque não existe amor ao outro se não existe amor a si próprio primeiro. Então, Lúcifer nos ensina isso. Então, o luciferianismo não entra somente culto a Lúcifer. Existe a Goécia, né, que é um sistema de magia criado por Salomão. Eu não pratico Goécia, porque é um sistema de aprisionamento, mas é uma prática de magia. É uma arte de magia. Eu não pratico ela. Mas dentro da Goécia existem 72 demônios, 72 daimons, né? 72 djinns, que são espíritos também de deuses antigos também. Dentro da demonolatria, tu não vai cultuar 72 daimons, porque até se for estudar todos eles, a maioria deles não gosta de pessoas, não gostam desse contato. E você não está fazendo uma reverência, você está obrigando aquele espírito, né, a fazer algo para você. Em algum momento vai dar ruim, eu sempre falo isso. Então a gente vê muito mago ficando louco, a gente vê muito mago que perde noção do dia e de noite, perde família, perde casa, perde bons empregos, porque acaba pegando aquela energia caótica daquele Deus demonizado, mas é um Deus antigo, que quase não se tem estudo sobre ele, e quer invocá-lo e fazer com que ele faça o quê? As suas vontades. E o ser humano, e principalmente o brasileiro, ele tem esse problema, né? Ele tem essa mania de pegar divindades, deuses, caboclos, preto velhos, tudo, e obrigar a fazer coisas que ele quer. Quer ficar rico, quer fazer pacto da Mega Sena, do carro milionário, do melhor do emprego. E acabou que isso foi para a internet, os pactos, né, bilionários, os pactos vamos dizer, 70 mil reais, 100 mil reais, cresceu os olhos do ser humano. Todo mundo está em busca de crescimento, todo mundo quer alguma coisa. Então, o que aconteceu? Foi demonizado também o culto aos demônios, ao luciferianismo, e também foi uma forma de troca, né? Exemplo, eu dou aqui para essa energia isso aqui, mas eu quero 10 vezes mais do que eu ofereci. Mas dentro da demonolatria não funciona dessa forma. Você recebe na mesma forma que tu entrega. Eu digo assim, quando alguém quer conhecer, né, quer fazer um culto com um demônio que não tem afinidade, eu digo assim, tu vai permitir que alguém vai chegar na tua casa, vai abrir tua geladeira, vai pegar água, vai pegar refri, vai pegar tua cerveja da tua geladeira, vai entrar de sapato sujo, vai deitar na tua cama, no teu sofá? Tu vai achar legal e tu vai o quê? Bater nas costas da pessoa? Não. Tu vai invadir o mundo de uma energia. E se eu falar alguma coisa, vai dizer, não, mas eu trouxe um pão. Queria que a troca fosse melhor do que isso. Isso, é isso mesmo, é nisso que eu quero chegar, para que as pessoas que não têm esse entendimento da palavra bonita, porque nós temos termos, temos palavras, temos tudo, mas para aquela pessoa que ela está, principalmente aí numa primeira, né, comunicação, quanto mais a palavra mais normal do dia a dia eu utilizar, acho que fica mais viável do entendimento. Então, se eu pego esses deuses, né, que a maioria deles nem gostam de nós seres humanos, e obrigo eles a fazer alguma coisa, vai dar ruim. Pode ser que num dia eu esqueça de fazer o sigilo de proteção. Pode ser que no outro dia eu esqueça de fazer o círculo de proteção. Pode ser que as ferramentas que eu tenha não alcancem aquele banimento. Eu esqueça do banimento. Vai dar ruim em algum momento. Pode ser que eu estou bem protegida, mas aqueles que estão dentro da minha casa não têm essa proteção. E acaba dando ruim, sim. Então, essa banalização não é brincadeira. Essa banalização com os demônios é que eu fico preocupada. Ah, mas então quando tu fala de demônios, então quer dizer que eles podem nos matar? Se eles quiserem, pode. Se eles quiserem, pode. Olha o caos dessas energias. Você não está brincando de feiticinho com um pentagrama imprimido na impressora. O negócio é diferente. Por isso que ninguém pode adentrar nesse caminho sem estudo. Tem que ter estudo, tu tem que saber o que tu estás fazendo. E a gente testa muito. Nós
somos, né, o mago, o magista, o bruxo, o feiticeiro que está do outro lado, ele é o próprio receptáculo, vamos dizer assim. Deu ruim, é no teu corpo que estoura. Resolve o BO que tu criou, limpa isso aí e começa de novo. Na próxima semana tenta de novo. É assim que a gente faz. E nem tudo dá positivo. Não, nenhuma facilidade para isso, né? Eu vou aproveitar aqui o pessoal está mandando algumas perguntinhas, eu até quero que o pessoal mande pergunta que tiver algumas dúvidas, né? O pai Emanuel, ele perguntou para nós, no caso, Quimbanda Luceriana, ouvi dizer que precisa renegar Deus e Jesus, porém as pessoas cultuam Umbanda. Faz algum sentido? Essa renegação que muito se fala, que existe até um rito para tu renegar Deus e tudo que é do cristianismo, eu acho que não tem necessidade, tá? Eu acho que até tu pode acreditar em Deus, sim, como eu acredito em Deus. Eu só não faço, para mim não faz sentido o que ele faz com a humanidade, simplesmente para mim ele é um jogador. Pega algumas peças, ele elegeu algumas pessoas para ser trilionária, para tomar champanhe de R$50, enquanto tem um monte de gente que não tem água potável para beber. Então, para mim, ele é um jogador. Eu acredito nele? Acredito. Só que não faz sentido os mandamentos dele para mim. Eu fiz algum ritual de... como é que é a palavra que ele usou? Esqueci a palavra que ele usou aí. De renúncia? De renúncia. Renegar a renúncia, mesma coisa. Se eu fiz algum ritual de renúncia, fiz. Quando eu fiz a minha pactuação com Lilith e com Lúcifer, na minha carta pessoal, com meus pedidos, eu falei, a partir de hoje, eu renego tudo que é cristão. Eu não reneguei a Deus, né? Porque somos criação dele, sim, não temos como negar. Não nascemos do nada, né? Não somos de chocadeira. Então, somos da criação. Só que para mim não faz sentido eu adorar um Deus que é sátiro para mim, que brinca com as pessoas, que se alegra com o sofrimento de tanta gente. Não faz sentido para mim. Então, eu reneguei isso. Isso eu reneguei, sim. Ele mandou outra mensagem que também é bem importante. Quanto tempo mais ou menos para poder aprender o fundamental, né? O fundamental para poder cultuar esse tipo de culto, vamos dizer assim, não, o fundamental. Olha, para mim não existe tempo, tá? Vai do teu intelecto, da tua capacidade de entrega, de tu absorver e de tu estudar. Não tem como cultuar divindades, deuses, demônios, sem estudo, não tem como. Não é igual você vai para dentro de um terreiro, limpar o chão, ver os teus mais velhos falando, ir para a cozinha cozinhar, para ir aos pouquinhos tu ir aprendendo. Não. Dentro da demonolatria, do satanismo, do luciferianismo, funciona de forma diferente. Tu estuda a magia prática, a magia teórica, tu estuda as divindades, os conceitos de magia, tu estuda tudo. Então, se tu for um bom estudante, se tu ter uma boa capacidade de entendimento, e principalmente de tu colocar dentro de ti o que tu tá estudando, tem gente que 1 ano tá com altares bem ancorados, tá fazendo seus ritos pessoais. Agora, para tu fazer rito para pessoas, para tu te formar um bom mago, um bom bruxo, um bom feiticeiro, um bom magista, que a gente usa a palavra mais magista, pelo menos de 3 anos a 5 anos, pelo menos. Nessa média, né? Nessa média. Eu já botou boa noite a todos, mestre. Quais polos positivos e negativos de um médium que tem energia ou radiação de Beelzebub? Então, no caso, ele quis falar de Exu Beelzebub, no caso, né? Acredito eu. Olha, é um Exu que tá dentro ali dos patamares de Exus maiorais, né? Exu Lúcifer, Exu Beelzebub.
está dentro de um conceito de maioral. Dentro da quimbanda que eu pratico, nós temos o conceito de maioral, a divindade maioral, né? Que é o senhor de todos os polos, que é o polo positivo ou negativo, o feminino, o masculino. Então, para algumas quimbandas nem associa esse termo de maioral. Na minha que eu pratico, sim. Então, ele está ali como um chefe de maioral, né? Exu Beelzebub. O positivo dele é que geralmente vai ser uma pessoa muito destemida, não vai ser alguém que vai se adaptar com facilidade em empregos, em regras criadas, não vai ser alguém que vai abaixar-se para tudo e qualquer coisa, é alguém que está sempre buscando guerra, ou até mesmo alguém que está dentro de casa e a guerra lhe procura, porque é uma característica, é uma energia muito ativa masculina, de guerra, de ativação, de poder. Até hoje, para quem tem Exu Beelzebub e cultua corretamente, são pessoas que têm tendência à vitória extrema, a gerenciar grandes empresas, a dons artísticos também. Ele é o senhor da virilidade, né? Então, os homens que têm esse Exu o acompanhando são homens que são bonitos, que gostam de se arrumar, que têm cativam de certa forma. Então, o positivo é isso. O negativo é que a arrogância, né? A arrogância, quando ela é demais, pode estragar. Então, como gostam de guerra, gostam de guerrear, geralmente não vão se calar para outras pessoas, gostam de estar sempre acima do poder, não medem esforços para serem vitoriosos, então acabam também puxando o tapete de outras pessoas se for para crescer. Então, tudo isso tem negativo. Lembrando que todo Exu, toda pombogira tem os dois lados, positivo e negativo. Eu ia falar isso, né? Os polos, eles sempre existem, né? Para tudo. Tanto negativo quanto positivo. Então, isso serve para qualquer um até também, né? Na realidade. Que a gente conversou... a gente conversou, daí tu chegou a jogar para mim e também viu ali como é que estava meu polo negativo, se lembra? Então, a gente já estava mais ou menos entendido, é mais ou menos a mesma coisa, né? O Cristiano perguntou aqui, mas a incorporação tem diferença da quimbanda? Chega agora, por isso a pergunta. Na realidade, na demonolatria não tem incorporação, né? Para o pessoal entender. No culto luciferianismo, demonolatria e bruxaria, nós não temos incorporação de divindades. Porque nosso corpo ele não suporta a energia de uma divindade. Quando fazemos rituais, nem sempre é a própria divindade que responde também. Às vezes é somente uma energia canalizada. Então tem pessoas que têm alguns portais mais abertos, que têm uma facilidade de canalizar melhor aquela energia daquela divindade, mas não é incorporação. Dentro da quimbanda, temos incorporações porque estamos falando de mortos, necromancia. Então, a quimbanda tem incorporação. O luciferianismo, bruxaria, satanismo, demonolatria não tem, só tem ritos. Ótimo. Pessoal, pode mandar mais pergunta aí, tá? Que eu já vou trocar um pouquinho o assunto, que a gente está dentro dessa parte da quimbanda e do luciferianismo. Teve gente que perguntou... deixa eu até aproveitar aqui, ó. É errado ter imagem de bruxas dentro de casa? Gostei. Se elas não foram cruzadas, imantadas, não passaram por um ritual de consagração, não tem problema nenhum. É somente uma imagem. Tu pode ter imagem até do pombo de Oxalá dentro da tua casa, sem interferência alguma. Sem problema. Uma pergunta minha, então, que o pessoal fala muito, e a gente preza isso aqui. Não acender vela em qualquer canto de casa. Se a pessoa tem ali alguma coisa... aí eu estou perguntando a tua opinião como sacerdotisa. Vai montar lá só um altarzinho. Eu quero iluminar, quero acender uma vela. O que tu diz assim? Pode, não pode? O que tu entende sobre isso, sobre essa situação? Dentro da bruxaria, nós somos libertos para fazer o que nós quisermos fazer, arcando com as consequências. Então, se a tua casa é uma casa negativa, com muita briga, muita contenda, miséria, doença, toda vela que tu acender pode correr esse risco de não ser canalizada para aquela energia que tu queres. Então, as velas têm que tomar cuidado justamente por isso. Mas não é que não pode acender, pode. Se a tua casa está equilibrada, se tu faz defumação, limpeza,
se a tua energia, que é o teu altar interno, que é o teu corpo, é o teu altar, de certa forma, tá numa energia positiva e legal, tu vai destinar aquela vela para algum espírito, para alguma deidade, não tem problema. Só que tu tem que destinar. Tu tem que concentrar. A arte da magia, da feitiçaria, é tu concentrar o teu poder. Para que a gente faz magia? Para realizar aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Senão, não teria sentido da magia. Então, a vela é um ato de magia, sim, muito poderoso, porque estamos falando do elemento fogo e do elemento ar ao mesmo tempo. Então, dentro da bruxaria, da demonolatria, do satanismo, do luciferianismo, nós estudamos justamente isso. O que nós fazemos para colocar uma vela e ser direcionada àquele ou aquela energia que nós queremos? Só que para quem está passando por dificuldades, quem está passando ali por um problema de emocional, muitas das vezes não é positivo. Porque o problema emocional já te diz característica de algo espiritual junto. Se tu foi no médico, tu tomou medicação, tu fez tratamento e tu continua com problema emocional, ele tem um fundo espiritual de certa forma. Às vezes tu estás alimentando uma legião de espíritos dentro da tua casa e tu não tá sabendo. Tá te sugando e tu não sabe. Melhor resposta, ainda bem que eu fiz essa pergunta. Porque eu tenho que ser sincero. Eu, como pai de Santo Babalorixá, eu sempre disse assim, ó, não, é melhor não fazer, porque tu pode acender e vir algo que tu não queira, que tu não tem uma proteção certa e tal. Eu nunca falei dessa forma foi mais fácil de entender. O entendimento que tu está passando é bem melhor. Então, essa dúvida realmente é uma dúvida minha para como passar isso para os filhos também, né? Porque eu tenho que ser verdadeiro. A gente não sabe tudo, né? A gente está aprendendo sempre. Mas sabe que no passado, quando eu era só do culto de Umbanda e do culto de Orixá também, eu era proibida, né? Todas as casas que eu passei, todos os sacerdotes, os babalorixás, eles sempre falaram para mim, não acende vela dentro de casa. O que a Lidiane fazia? Eu acendia 10 velas em vez de uma. Eu queria testar, eu queria saber o que era tão errado assim. Eu acendia, eu ficava procurando ver se aparecia alguma coisa, eu apagava todas as luzes e ficava no escurinho, vencia e aparecia alguém depois. Nunca apareceu nada, eu continuei fazendo. Abri os oráculos. Piada interna. Ô, Lid, deixa eu ver aqui mais uma colocação aqui do pai Manuel. Por qual motivo a irmã acha que se misturar a Umbanda com o culto luciferiano, bruxaria, digo no sentido de ter no mesmo lugar e altares? Eu acho que ele quis perguntar, não acha que seja bom os dois no mesmo ambiente? Eu acho que é isso que ele quis perguntar. Acha que se mistura... Vamos lá. Eu entendi ali a pergunta, eu tô lendo aqui, eu entendi. Tá, antes de começar, só para avisar, isso aqui não é cerveja, não é nada, foi um chazinho que o meu afilhado fez, que eu tô muito mal, e ele tá quente pra caramba, e é um copo Stanley, ele não esfria de jeito nenhum, então eu tô tomando bem pouquinho até a hora de ir deitar, tomar o resto. Viu? O meu é água não, também, o meu é água, não é cerveja. Chega tá saindo fumacinha, não vai dar pra ver, mas chega tá saindo fumacinha, de tão quente. Pode dar continuidade. Então, assim, não é que não se pode cultuar luciferianismo e Umbanda e culto de candomblé ou culto de batuque junto. Eu sempre falo assim, ó, se tu conseguir fazer um culto separado internamente, separando os dogmas, as ritualísticas e dar certo para ti, show de bola. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas se confundem nas ritualísticas, nos dogmas, nas energias. Então, quando a gente fala de Umbanda, estamos rezando um Pai Nosso para fazer uma abertura, está rezando rezas da Igreja Católica, né? A própria Umbanda demoniza, não tem como sair disso e falar que é mentira, porque... sabemos que a própria Umbanda tem preconceito quando falamos de um outro culto que ela não tem conhecimento. O catolicismo também faz isso, afinal de contas foi o catolicismo e o cristianismo que demonizou todos esses deuses que estamos falando também. Então não tem como você praticar Umbanda e luciferianismo junto. Na minha visão, para mim não dá certo por potência energética. Vai ter distorção de energia. Não tem como tu rezar o Pai Nosso de manhã e de noite tu cantar pro diabo. Essa é a verdade, tá?
Não tem como tu adorar o diabo e a Deus ao mesmo tempo, não dá. Mammon, quando falamos de Senhor Mammon, que é a própria energia do dinheiro, e na Bíblia Mammon é citado como o próprio dinheiro, né? E também está na Bíblia, não podes adorar a Deus e a Mammon ao mesmo tempo. Por isso que nós temos que estudar para compreender as energias. Então, principalmente num altar que tem uma imagem de Jesus Cristo, uma Nossa Senhora Aparecida, um caboclo, um preto velho, que vai sempre, você vai se consultar com o preto velho e ele vai te falar, meu filho, tu tá passando por isso, espera mais um pouco, vai se resolver. Meu filho, tu tem que dar o outro lado da face quando alguém te fazer o mal. É isso que a gente aprende. Dentro do luciferianismo, vai te ensinar que quem chora é eles, não é tu. Então, nós temos armas, nós temos ferramentas para isso. Tu faz se tu quiser. Então, são energias diferentes, que são sintonias energéticas. É uma estação de rádio. Tu não vai canalizar aquela estação que tu quer. Vai ficar aquele chiaço, vai acabar te interferindo em ti mesmo, vai virar um caos o teu espaço, tanto o teu espaço físico quanto o teu espaço interno, e tu vai acabar desistindo ou de um, ou de outro, ou até mesmo dos dois, porque tu acaba entrando numa sintonia energética muito ruim. Para mim é isso. Já vi gente conseguir praticar os dois juntos. A pessoa tem que estar muito, muito equilibrada, né? Para conseguir. Muito. A gente já tinha conversado sobre isso, por isso que eu já estou faz horas aí te rodeando, vamos dizer assim, como diz o bom gaúcho, te rodeando para saber como é que funciona, e tu falou para mim, vai ser difícil tu conseguir manter tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu estou lendo e aprendendo, antes de qualquer coisa que eu queira fazer. Mas foi exatamente o que tu tinha dito para mim, é o que tu está falando agora, porque não tem, a maioria das pessoas não tem esse equilíbrio, né? Ainda mais hoje em dia. Pelo menos eu acho, né? Percebo isso, né? Para ser um pai santo, já não tem o equilíbrio que necessitaria. É porque tá muito fácil. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Hoje tu compra um PDF de alguém que nem iniciado em nada mas ele tem aquele PDF, ele te vende o PDF, tu te inicia sozinho, sai iniciando outras pessoas, mas tu não sabe nem o que é uma ordem iniciática, tu não passou por um coven de bruxaria, nada disso, mas tu tá fazendo pessoas. Dentro do culto de orixá acontece a mesma coisa, tu não passou pelas lapidações, os amadurecimentos, tu não vivenciou os processos, tu vai cuidar de pessoas, vai dar ruim, tu vai desequilibrar a tua vida, o teu emocional, a tua saúde, as tuas finanças. Só que nós, seres humanos, e principalmente o brasileiro, ele é tinhoso. Ele mesmo, ele estando na merda, ele afunda a vida do outro e ele não admite que ele está errando. Ele não admite que tem algo errado porque ele quer sustentar algo que ele já botou na sociedade. Porque todo mundo gosta de aplauso, essa é a verdade. Quando eu passei desses aplausos, e que eu vi que o meu aplauso era o meu crescimento pessoal, para mim, não para os outros, que para mim, tô nem aí o que os outros estão falando lá fora, a minha vida mudou. E eu acho que é justamente isso aí. Então, hoje tá muito fácil, hoje tu compra um PDF, tu faz um pacto, tu faz pacto para outras pessoas, tu sai montando altar sem tu saber nada, tu mistura energias e dá ruim. E aí, a outra pessoa que ela é mais leiga do que tu ainda, e aí a outra pessoa que ela é mais leiga do que você ainda, ela erra mais do que tu, e depois aquela que era leiga, bem leiga, tá ensinando o outro que é mais leigo ainda. Quando tu vê, tem 10 pessoas praticando algo que não sabe a história, não sabe a estrutura, não sabe de onde que veio, só tá fazendo por fazer. É um sistema de pirâmide fraudado, né? mal consolidado, infelizmente. Mas isso também, como eu falei, também serve para tudo. Né? A gente vê também na Umbanda, que Umbanda nação é igual. O Cristiano perguntou, pacto com corte, tipo, é meu sangue em troca? Ele tá falando de pacto dentro de outra vertente que não é a Quimbanda, no caso, eu acredito, né? Então, assim, quando tu faz uma pacto... Quando fazemos uma pactuação, ela é uma iniciação. Todo pacto é uma iniciação, tá? Mas nem toda iniciação é um pacto.
Quando tu faz um pacto, tu tá selando um acordo, uma aliança, um casamento pro resto da vida, enquanto tu viver, e provavelmente nas outras vidas que tu vir, tu vai ter que reassumir novamente essa pactuação. Então tem que selar com algo, com energia viva, plena, não sacrifício animal. Luciferianismo, satanismo, demonolatria até faz sacrifício, mas é bem raro, tá? Hoje em dia, esses sistemas que eu estou falando, não a Quimbanda, porque a Quimbanda tem sacrifício em tudo, mas esses outros sistemas dificilmente tem sacrifício animal. Nós usamos outras formas de elemento de vitalidade. O sangue pessoal, sim, mas não é 1 litro de sangue, é umas gotinhas. A energia vital, a saliva, tá? Lilith, no caso de Lilith, sangue menstrual, que é a maior potência energética da mulher, é o sangue menstrual. Então, Lilith é uma energia muito feminina, então, a maior energia oferecida para Lilith é o sangue menstrual. E acredito que todo mundo na live, né, é adulto, ninguém é criança pequena. E também, a parte vital sexual também é oferecido para alguns deuses, alguns se alimentam disso. Nem tudo é só o sangue pessoal. Boa. Aqui o pai falou, estou gostando bastante da explicação da irmã. A Cíntia Mioli, até vou aproveitar o ensejo aqui. A Cíntia Migliori, ela é nossa nova patrocinadora, ela faz reiki, terapias, deixa eu até ver aqui para mim não falar bobagem, tá? Que eu vou aproveitar esse gancho para que ela fez uma perguntinha, e eu acabei de colocar lá na página um pouquinho antes, ó, hipnose, reiki, tá? E também ela é taróloga, né, gente? Ela é taróloga também, então se vocês precisarem, tá lá na página. Depois eu vou colocar ali o telefone dela, porque eu acho que no flyerzinho eu não encontrei o telefone para falar aqui, mas eu coloco lá na página, ela está conosco agora, tá? Nossa mais nova parceira aí. Ela perguntou, pode fazer um ritual RPM antes de um ritual de Quimbanda? Esse ritual de RPM, que é um ritual de banimento, ele é mais utilizado em outras frequências energéticas, né? Dentro da Quimbanda, a gente não trabalha com banimento, a gente não bane nada. A gente faz limpeza, defumação, uso de pólvora, de ervas, de pós, de penas, de animais secos, né? Agora, RPM a gente não utiliza na Quimbanda, a gente utiliza para outros sistemas. E agora, aproveitando, RPM, para o pessoal entender, é uma forma de banimento, é isso? É um ritual de limpeza e banimento. Que é feito nas outras vertentes. Tá, deixa eu ver aqui, ó. A Larissa Cassiano, que já estava falando aqui, a gente nem deu boa noite para ela, porque é difícil a gente dar boa noite para todo mundo. O pai do Moreira ali deu boa noite. Deusa! E ela estava, né, elogiando, como a gente compreende muito. Ela botou, Lúcifer te capacita a compreender suas sombras internas e sair do cabresto do teu medo cristão. Vamos pegar também esse ensejo, vamos aproveitar o que a Larissa falou aqui para nós, que ela botou exatamente. Essa problemática, eu digo que é um problema, né? Isso que está incrustado na nossa cabeça, na maioria, a grande maioria, que se tu disser que é demônio, é do mal. Se tu disser que é Jesus, Deus católico, sei lá, cristão, é do bem. Tem alguma coisa a ver? Claro que eu sei, mas eu digo assim, vindo de ti. Porque assim, ó, o pessoal, eu sei que foi feita uma situação lá atrás para controlar as massas, né? Então foi usado muitos deuses e muitas desses demos e etc. foram usados como é que é a palavra? Bode expiatório. Expiatório, né? Vamos dizer assim, para eles serem os demônios que te fazem mal, como a gente está falando lá no início. Então, assim, ó, existe a situação bem e mal dentro, claro que a gente sabe que é dentro do ser humano que existe, né? Mas vindo da senhora, qual é a situação bem e mal dentro da luciferianismo, demonolatria, bruxaria, desses segmentos? É que assim, né, quando dentro
dentro do cristianismo, quando o cristianismo ele vem como uma única potência, a primeira religiosidade, né, a que vamos dizer assim, que teve patente de verdade, a que cresceu, a que ganhou o mundo, foi o cristianismo. Quando eles elegeram, né, o cristianismo como a primeira religião, foi demonizado todas as outras religiosidades e todos os outros deuses. Foi tirado o poder daqueles deuses, né, de culto, de adoração, e foi idolatrado somente Jesus, Deus e Jesus. Então ele foi colocado lá num pedestal, e tudo aquilo que saía contra o que o cristianismo pregava, porque ele mantinha a política, o poder do dinheiro, o poder de tudo, dentro da Igreja Católica. Porque foi fácil. Oi? Mantém ainda, né? Mas naquela época, muito mais do que hoje. Hoje eu posso ser livre, hoje eu posso ser bruxa onde eu quiser. Se eu quiser tatuar na minha testa, sou bruxa, não vou ser queimada. Não vou ser queimada em praça pública. Isso. Então, o cristianismo, ele detinha esse poder todo e foi como uma lavagem cerebral de séculos, de anos e de milênios. Então, nós temos no nosso sangue correndo ainda esse dogma enraizado, né? Que tudo que sai fora de Cristo, de Jesus e da Igreja Católica é do demônio. Quando Exu, né? O próprio Exu, ele é demonizado. O Exu do Candomblé e o Exu do Batuque do Rio Grande do Sul, que seria o Bara, Senhor dos Caminhos, ele é demonizado. Mas ele não foi demonizado no Brasil. Ele chega no Brasil demonizado. Quando os jesuítas vão para a África e lá eles encontram um assentamento de Exu, né, orixá, num monte de terra com um falo ereto, eles se apavoram e ali eles dizem adoração. De onde eles ali eles dizem que é adoração ao diabo. Então, quando chega no Brasil, já chega demonizado, já chega uma adoração ao demônio. Então, a Igreja Católica pega tudo que ela não conhece, tudo que ela não sabe lidar e tudo que ela quer escravizar, né? O que é positivo, ela pega como se fosse dela, tanto que a Páscoa é uma tradição pagã. Carnaval é uma tradição pagã, vem dos rituais de Saturnália, né? Até da época do iluminismo também, que se fazia os bailes de máscara. Então, quase tudo é roubado e demonizado para manter o poder do dinheiro. Então, quando Lúcifer vem com essa expansão de conhecimento, ele vem justamente para quebrar esses tabus. E por isso que tem dentro da igreja, várias igrejas, na verdade, e também tem aí dentro da Bíblia que fala que Lúcifer é um anjo caído, né? Que ele se rebela contra Deus e cai do céu e vai formar o seu exército infernal com seus demônios. Por quê? Porque, mais uma vez, se demoniza. Mas Lúcifer, ele, na verdade, seria de anos Lutífero, né? Avelux, senhor do conhecimento, que seria um deus da estregaria, um deus que já era louvado na estregaria, que ganha esse poder dentro do luciferianismo como senhor do conhecimento. Ele está associado a Vênus, né, ao planeta Vênus, o conhecimento, a luz, a libertação, ao conhecimento. Tanto que quem cultua Lúcifer como seu deus patriarcal, como seu deus principal, é pessoas que têm muita facilidade para artística, para falar, bons artistas, né, pessoas que gostam de teatro, que gostam de uma vida de expansão de conhecimento liberta, que não se enquadra em tudo que lhe prende, porque os luciferianos gostam de liberdade para eles poderem criarem, para ser quem são de verdade, e a Igreja Católica, ela quer te moldar a um sistema que ela criou. Porque é mais fácil você colocar uma regra para tu moldar todos iguais do que tu lidar com a rebeldia de cada um individual. Então, foi um sistema que foi criado e que até hoje ele perdura, sim, mas que Lúcifer hoje, como nós estamos em 2024, o novo Aion está aí, bastante gente fala desse novo Aion, né, que é o quê? As grades mentais estão descendo, estão caindo, as pessoas estão acordando, estão se libertando das religiões escravagistas, independente se é catolicismo, cristianismo, se é candomblé, se é umbanda,
Porque a Umbanda também e os cultos afros, eles também têm muito do cristianismo enraizado. Por quê? Hoje em dia, eu não acho legal, eu não acho positivo uma casa de santo, de nação, de candomblé, do que seja, ou de Umbanda, tratar o seu neófito, o seu filho, o seu adepto, com surras, bater na cara, né? Como a gente sabe que acontecia no passado. Você não levanta, você fica de... Gente, nós estamos vivendo uma outra era. As coisas têm que se adaptarem, têm que se modernizarem e tem que parar essa escravidão. Você é dono da tua vida. Eu acredito ainda que quanto mais as casas de Umbanda forem ficando vazias, mais as pessoas vão acordar que a religiosidade que elas tanto buscam está nelas, dentro da casa delas, e não dentro de centros e terreiros e templos e locais de adoração. Foi assim que eu comecei. Eu nasci dentro de uma casa de nação, né? Mas eu me iniciei mesmo com 30 anos, por causa disso. Quer dizer, eu não preciso do terreiro, eu não preciso de uma igreja, eu tinha esse pensamento. Sempre tive esse pensamento mais liberto, mas depois de um tempo eu conheci a Gabi, e a gente foi entrando junto, e daí acabou dando o pontapé. Mas isso é uma verdade, infelizmente, vindo até a de encontro, assim, com a Umbanda que eu faço com a nação, é uma verdade, né? Porque hoje aqui em casa, claro, obviamente, não vou levantar a mão para ninguém, mas a gente tem uma forma diferente de lidar como era antigamente. Eu me lembro bem, eu ainda falo para eles, lá, na época da minha avó era bem diferente. Eles ficavam quietos, eles ficavam bem quietinhos, né? Ponto, e é isso, acabou, eles aceitavam, pronto. Só que também eu não aceito isso. Assim como não tem outros filhos de santo na casa que vá mandar alguém, eu já digo, se eu não mando, tu não vai mandar também. O que serve para um serve para todos, né? Deixa eu pegar aqui. O Thiago mandou, mestre, num trabalho de destruição pode ser usado, pode ser peixe ou cobra, e por ser um animal ligado a deusa Lilith. Se não, por quê? Se é por ser ligado a um animal ligado a deusa Lilith ou não. Então vamos lá. Os trabalhos de magias destrutivas, destruição, tudo aquilo que é negativo, ele varia da pessoa que está fazendo, da vertente que está sendo feita, né? Uma vela bem feita, uma vela bem rezada, bem conjurada, ela tem mais efeito que um cabrito cortado, muitas das vezes. Mas dentro de magística, quando falamos de quimbanda, a quimbanda trabalha com feitiçaria, muito pó, muita erva, né? Cascas de raízes venenosas, peles de animais, também se usa muito. Então a cobra, quando a gente fala de cobra, a gente tem um animal de poder, sim, ligado não só a Lilith, mas como a Hecate e como a Lúcifer também, porque a cobra ela é um animal de transformação, de transmutação. A cobra, ela troca a pele dela e ela não volta mais para buscar essa pele. Então, eu sempre falo, haja como uma cobra, né? Ela deixou para trás, o que ela deixou para trás, ela não volta mais. Ela se reconstrói novamente, ela sofre, porque tirar sua pele é dolorido, então ela está associada como um animal de poder. Não se faz magia de destruição somente com uma cobra só. Só ela sozinha não teria efeito nenhum. Teria que colocar outras ervas venenosas, outros conjuros, outro tipo de animais e até de terras junto para poder ter uma força magística. Eu tenho uma pele de cobra no meu altar de Lilith, né? Que eu achei no mato e eu trouxe para o altar dela, consagrei e coloquei na imagem dela, porque ela está ligada à transmutação. Dentro da bruxaria, nós temos muitos rituais com pele de cobra, que é para limpar, para banir, para ajudar a pessoa a sair daquele casulo que muitas vezes ela está inserida, às vezes ela está com problema emocional e a pele de cobra traz isso, ela traz essa transmutação, essa troca de pele que muita gente precisa. Diariamente nós precisamos, na verdade. Então, não tem nada a ver, por ser um elemento, né, um animal ligado a Lilith, não tem problema nenhum. O Emanuel fez mais uma perguntinha aqui. Gostaria, se puder, falar sobre o conceito do tridente na sua visão, no sentido da vida, do plano astral ou do ser humano. Acho que o tridente do garfo de Exu, o tridente que é o garfo de Exu, no caso, né? Eu acho que é.
O tridente, ele foi associado ao símbolo de Exu por ele representar caminhos, né? O tridente está associado ao mundo inferior, superior, aquilo que os nossos olhos veem, o que os nossos olhos não vê, que seria o plano espiritual, mas antes disso, ele era usado por Poseidon. Ele também, né, um deus, que ele está associado à guerra, a poder. Então, Exu usa esse tridente como um símbolo de força, de poder, de guerrear também, mas para mim ainda está mais ligado à encruzilhada, aos caminhos. Antes dos 7 reinos da Quimbanda serem estabelecidos como os reinos da Quimbanda, o primeiro reino, né, o que a gente mais conhece e que a gente mais tem facilidade de conhecimento é as encruzilhadas. Tanto que Exu Orixá, Bara é senhor das encruzilhadas, pelos caminhos, nos caminhos possibilita nós chegarmos aonde nós queremos. E também quando nós estamos perdidos nessas encruzilhadas, que são os nossos caminhos, nós ficamos sem direção. Tu pode estar numa via de um caminho e tu não sabe para onde que tu vai. São tantos os caminhos, tantas as possibilidades, então para mim está associado a isso. Tem vários simbolismos também fora disso, isso é só uma breve explicação. Verdade. Aqui, ó, o Eric aqui foi quem me trouxe o chazinho. Obrigado, Eric, ó. Foi ele que me trouxe o chazinho, ele, o meu afilhado. A caveira, verdade, vamos aproveitar, então, falar um pouco sobre a bruxaria. Por quê? Porque tem gente que confunde muito mesmo, por causa que tem muito filme. Quando eu falei, assim, que eu coloquei lá a bruxaria, daí perguntaram se tu era Wicca. Eu queria que tu me explicasse, assim, vertente, se tem... a tua explicação sobre bruxaria e a tua bruxaria, aquela que tu prega, que tu faz, pode ser? Então, eu faço, aqui dentro do templo, né, eu faço uma bruxaria ancestral. O que é uma bruxaria ancestral? É uma bruxaria mais visceral. Ela não está ligada, né, à Wicca, que é um sistema de bruxaria que a gente sempre fala, né, brincando assim, esses wiccanos vida verde, esses wiccanos gratiluz, não desmerecendo de quem é wiccano, também não é isso, é que foi criado esse sistema de magia da Wicca, que é um sistema muito mais novo, muito mais recente. Também temos bruxaria natural, que é uma bruxaria mais praticada somente com ervas, com flores, com frutos. A minha bruxaria, ela é mais ancestral mesmo, ela tem pele, ela tem ritos, tem iniciação também, né, dentro da bruxaria. Então, a que eu pratico aqui, hoje, a bruxaria está ligada a Hecate, né? Hecate é a mãe das bruxas, é a principal energia da bruxaria. Então, dentro do templo, temos Hecate como matriarcal da bruxaria. Eu cultuo Hecate e Lilith, são as duas deusas primordiais aqui do templo. Pode acontecer de eu fazer um ritual com outra deusa? Pode, mas as que eu tenho altar elaborado, ancorado, né, elevado, que a gente chama, é Lilith e Hecate. Então, dentro da bruxaria, é Hecate que vem como a deusa primordial, a deusa principal, e aí nós vamos praticar o quê? Adoração a deuses antigos, nós vamos praticar os ritos da natureza, os solstícios, os sabás, os esbás, as trocas, né, que é muito importante, as trocas de solstício, de verão para inverno, e assim vai. Então, a gente cultua todas essas trocas com ervas, com comidas, com sementes, com flores, com um tipo de magia. Adoramos o fogo, a água, a terra e o ar, que são os 4 princípios da magia, independente de qual vertente que se siga. Se tu não conhecer o fogo, a terra, a água e o ar, tu não se torna um bom magista, um bom praticante de magia. Então, a bruxaria é isso. Aí nós elevamos, né, uma deusa ou um deus, como o deus pai, a deusa mãe, e fazemos o culto, né? Fazemos rituais em redor de fogueira, caldeirão, dançamos para a lua, dançamos para as deusas, para os deuses, fazemos jantares em comemoração das trocas. Exemplo, quando a gente sai do inverno, que é um inverno rigoroso, que toda a natureza, ela se recolhe, assim como nós também nos recolhemos para dentro de nós, ficamos em momentos mais introspectivos, queremos comidas quentes, né, para ajudar a passar por esse período. A natureza também acontece isso. Os animais somem,
Quando nós saímos do inverno rigoroso, que vamos adentrar a primavera, nós fazemos um grande ritual de adoração. Vamos pedir prosperidade, fertilidade, que essa terra seja próspera, fértil, e fazemos adoração à deusa ou ao deus. Isso é bruxaria. A arte da bruxaria é a arte de adorar a natureza. No princípio de tudo, Gaia, né, que é a mãe natureza, é a mãe terra, Gaia era adorada como uma deusa. Quando o homem passou a deixar de adorar Gaia, que era uma energia feminina, e eu até falo sempre em alguns vídeos, não sei se alguém tem aí algum vídeo meu que eu já tenha visto, eu sempre falo que quando a deusa, a mulher, parou de ser adorada, foi quando começou a perstinência do mundo, né? Quando tu para de cultuar o sexo feminino, a energia feminina, que é a energia da criação, da fertilidade, do útero, da criação, tudo começa a dar errado. Quando o homem passa, né, o patriarcado masculino, que é o homem machista, que é o homem que quer ter o poder só para ele quer enjaular a mulher, ele quer manter a mulher sob o seu domínio, entra toda a história da humanidade nisso. Aí a gente se afasta, né, das deusas primordiais, se afasta de Gaia, se afasta do solstício, se afasta da natureza, dos animais, e passamos a o quê? A destruir a natureza. Então, o resgate da bruxaria é justamente isso, fazer as pazes com a natureza. Eu não fiz nada para agredir a natureza, mas os meus antepassados fizeram. Então, é uma forma de pedir misericórdia para a natureza, de pedir que a terra seja mais fértil no próximo ano, que as águas sejam amenas, que elas não venham com tanta fúria. Isso é a adoração da bruxaria. O Cristiano botou, se quiser sair é de boa, tipo, abandonar. Eu acho que ele está perguntando sobre as duas situações, né? Tanto o luciferianismo quanto bruxaria. Se não for, a senhora explica pelos dois que fica mais fácil. Você é livre para fazer o que você quiser. Você só vai arcar com as consequências daquilo que tu entrou, dependendo do grau que tu se iniciou, da pactuação que tu fez, do culto que tu faz, do tipo de entrega que tu tá fazendo. Eu acho muito difícil que alguém deixe de ser ex-luciferiano, ex-bruxo e vai para uma outra religiosidade, porque quem faz essa prática com respeito, com gratidão e correta, não volta para trás, não sai dela. Mas se quiser sair, todo mundo é livre, como qualquer religiosidade. Eu não saí do batuque, todo mundo dizia que era impossível, todo mundo falava para mim, tu vai ficar louca, tu é filha de Iemanjá vai te botar dentro de um sanatório. Tô aqui, ó, melhor do que antes. A dona da mente, a dona do psicológico. Isso, a dona do equilíbrio emocional. Todo mundo dizia para mim, não teve quase, foi unânime, né? Claro, tu não falou isso para mim, mas foi quase que unânime. Todas as pessoas que eu procurei para me desligar do batuque de uma forma correta, respeitosa, né? Encerrando aquele ciclo que eu tinha começado, todo mundo dizia, não faz isso porque tua vida vai virar um fracasso. Eu dizia, mas o que já está impossível. Eu pago o preço. Não tem para onde ir, não tem como descer mais, não tem como descer mais. E foi onde eu me reconstruí, foi onde eu me ergui. Eu não falei porque eu tinha percebido a situação, até porque eu passei por algumas situações junto, eu estava próximo de ti quando passou algumas situações, e depois da troca, etc. Então eu não te falei isso porque eu não ia falar que faça, mas não ia dizer que ela ia te deixar louca, porque eu imaginava que poderia dar certo. Como deu? Não posso dar muito certo. Dizer assim, eu não falei, mas na realidade eu imaginei que pudesse dar certo. Tanto que hoje, como eu falei, eu ainda estou ali comentando as beiradinhas para aprender mais, né? O pai Emanuel botou, dentro dos cultos africanos existe o culto a Ziani Oroxongá. Aqui tá muito pequeno. Você vê alguma similaridade no culto da bruxaria que hoje existe no Brasil? Similaridades não, né? O culto às Ziani, que são as mães ancestrais, as mães bruxas, é um culto que vem de África, né? Era uma comunidade de mulheres bruxas com prática de bruxaria africana, totalmente diferente da bruxaria praticada dentro do Brasil, porque ela sofreu diversas corruptelas, mudanças, transformações. Então, não são parecidas e não tem similaridade. Mas quando falamos em bruxaria ancestral,
Tantas bruxarias são ancestrais e podem ter interligações com ritos, com sistemas, com fundamentos diferentes. E eu acredito que todas as energias femininas, elas estão ligadas, independente. Hoje eu vejo Iemanjá, Oxum, Nanã, né, todas as orixás femininas como deusas também. Só que no Brasil nós temos esse erro de brancanizar e de fazer virar santo. Aquele santo que a gente adora, que a gente fica botando roupinha, fitinha na mãozinha, porque isso é uma prática do brasileiro, assimilar com os santos da Igreja Católica, porque fica mais fácil você cultuar um santo que você manipula ao teu belo e favor. Oxum é uma deusa da guerra, é a senhora do amor próprio, ela se ama em primeiro lugar. Iemanjá é a mãe de todas as águas do mundo, não das águas salgadas. Então, essas características dessas orixás mãe, né, se perdeu. Assim como a bruxaria se perdeu, assim como o culto de Yamin está se perdendo, porque na antiguidade, quando ele é elaborado como uma comunidade feminina, as mulheres que estavam interligadas, né, pelo útero, pelo cordão umbilical e pela ancestralidade feminina, era somente praticado por mulheres, era um culto extremamente fechado, não se aceitava homem. Hoje já tem homem praticando esse culto, então vai se perdendo, a gente vai perdendo características, e por isso que a demonolatria ela é muito importante, porque tu é obrigada a estudar, tu é obrigada a estudar a origem, tu é obrigada a estudar os anos, como é que surgiu, como que se perde. Tudo isso entra dentro da demonolatria, então é também uma forma de resgate cultural até, se for ver, para que não se perca, porque muita coisa se perdeu. Então, eu não vejo sendo igual, mas tem uma similaridade, sim. Mas dentro desse contexto, tu pode dizer que a bruxaria, vamos dizer, né, não digo a Wicca e tal, como tu falou, tem várias vertentes, mas ela tem mais aqui no Brasil, né, mais vamos dizer assim, algo europeu, de fora, ou misturado demais, ou tem alguma coisa que é vindoura daqui de dentro mesmo, em termos de bruxaria. Eu digo assim, sabe, contando de tempos atrás, como é que... Dentro da Wicca? Da Wicca e também pode ser dentro da bruxaria que tu pratica, que tu falou que já é antiga, né? Dentro da Wicca, né, as maiores escritoras e as, né, que são ali as que dão origem, e o nome é Wicca, tanto que né, não é nenhum nome brasileiro, elas são a maioria de fora do Brasil, sim, né? A bruxaria ancestral é uma bruxaria ibérica. Toda bruxaria, ela não é, vamos dizer assim, não dá para dizer que não é brasileira, porque hoje nós temos a Quimbanda, que é uma goécia brasileira, é uma feitiçaria brasileira, é uma bruxaria brasileira. Mas a origem da bruxaria, ela tá lá na Europa, quando surgem as mulheres, né, praticantes de magia, as parteiras, as benzedeiras, aquelas que faziam ritos para a lua, adoravam a natureza, o fogo, trabalhavam com ervas, utilizavam dessa magia, foi lá fora. Com o exílio delas para o Brasil, quando elas são demonizadas, né, pela Igreja Católica e são exiladas, são expulsas da Europa e chegam no Brasil, aqui elas se juntam, as europeias, as italianas, a bruxaria a estregaria é uma bruxaria italiana e tantas outras aí, chega no Brasil, se junta com as africanas, que já tinham um tipo de feitiçaria, se juntam com as índias, que também tinham um tipo de feitiçaria, e surge a nossa bruxaria que nós praticamos hoje. Então, são sistemas de magia, apenas sistemas praticados de formas diferentes. Mas, no final de tudo, é para ser tudo igual, porque todas elas têm que dar resultado. Era nesse contexto que eu queria entrar com a pergunta, é verdade, é bem isso mesmo. É um pouco de cada uma, porque aqui também tinha, né, bastante essa coisa de magia dos índios, né? Aqui. E tem muito negro também que veio pra cá. Quando a gente fala do índio, né, do povo original, que é o povo original, quando nós falamos de caboclos, né, de quimbanda, os caboclos, o seu Pantera Negra, seu Serra Negra, seu Cobra Coral, que também pode ser tanto um caboclo como um Exu,
eles, na maioria das vezes, eles têm animais totem. O xamanismo é uma das primeiras religiosidades do mundo, né, que é o xamanismo, que carrega animais totens, carrega a força das ervas, a força da jurema, tudo está dentro do xamanismo. Então, eles tinham uma feitiçaria muito forte, muito mais forte do que a feitiçaria africana até. Só que foi o que? Eles foram dizimados, é um povo que foi dizimado pelo europeu. Eles foram mortos, torturados, muito mais do que o africano, porque o africano, ele serviu ainda como serviçal, né? As negras foram para as casas de engenho, foram servir de amas de leite. O africano sofreu muito, claro, a gente não tem nem mensura o tamanho que foi, mas o índio, ele foi dizimado, porque eles eram um povo sem cultura nenhuma, eles eram um povo extremamente do mato, né? Eles não muito deles não aceitaram essa escravidão que o europeu fez. Então, nessa mistura toda, muito mais do que a gente vê dentro da quimbanda hoje, ela é muito mais do índio do que do próprio africano, se for ver. Muito mais do europeu do que do próprio africano. Caldeirão, tridente, ferro, ponto riscado, ferramentas, da onde que é? Não é do africano, em África não tem isso, gente. Não. Quando muita gente fala assim, não tem como, eu já ouvi, já até a gente saiu do meu Facebook por causa disso, que eram pessoas ali extremamente enraizadas naquela, sabe, naquela mente fechada, né, do Batuque do Rio Grande do Sul, e até debatiam comigo, várias pessoas eu tirei, várias saíram por conta própria, que debatiam comigo que bruxaria e quimbanda não são a mesma coisa e não tem como praticar bruxaria e quimbanda ao mesmo tempo. Então tira a Maria Padilha das sessões de quimbanda, desmancha teu assentamento de Maria Padilha, tira o pentagrama, tira os garfos, tira tudo, para ver o que vai sobrar. Nada. Porque se for fazer uma quimbanda tradicional de África, não vai existir quimbanda. Em África não tem quimbanda. Em África não tem nem culto de orixá como tem no Brasil, gente. É outra coisa. O pessoal confunde muito, né? A Simone ali da Flora Chupandá perguntou qual a diferença entre maçonaria e luciferianismo. Eu acho que é isso que ela total. Até onde eu sei... Eu não posso falar por maçonaria, porque eu não conheço. Eu sempre falo daquilo que eu detenho conhecimento, aquilo que eu pratico, que eu sei. Maçonaria eu sou totalmente leiga, mas pelo que eu entendo muito, muito, muito pouco, tá? Que não serve para conhecimento e nem para base, já vou deixar aqui bem alertado. A maçonaria, ela é tipo uma ordem criada lá, né, por vários homens da antiguidade, que eram homens que já tinham poder, que já tinham a mente aberta. Então, ela não entra como uma religiosidade, e nem como prática de magia, e nem de religião. Então, para maçonaria e luciferianos, não tem nada comum, nada perto, vamos dizer. Eu também dessa forma também. Que é uma irmandade, Cucumbunda, parece igual, mas não é a mesma coisa. Exatamente. O Oxum era feiticeiro, Yansan mencionada como bruxa em vários itãs também. Sem o feminino, mulheres, em nossa vida não haveria vida. Isso aí é uma coisa mais que certa, né, pai? Gente, se tiver mais alguma coisinha, porque assim, claro que, assim, tendo mais oportunidades, a gente vai lhe chamar de novo, porque é vasto. Se eu que estou conversando aqui com o pessoal já tem muitas, inúmeras dúvidas, imagina o pessoal que está aqui assistindo, né? Mas está se estendendo aí, já está indo para 1h40. Eu posso ajudar, meu pai é maçom, eu sou luciferiana. Maçonaria é uma ordem discreta, onde cada participante pode ter a sua crença, sua fé e religiosidade. Um maçom pode ser luciferiano, cristão ou bruxo. Eu já tinha escutado falar sobre isso também. Como a gente estava falando, ela não teria... não teria conhecimento para falar. O que não conhece é a mesma coisa que eu conheço só de ouvir falar. Então era mais ou menos o que eu tinha escutado falar. Mas, gente, se tiver mais alguma coisinha, um finalzinho, eu vou me despedindo aqui, porque eu sei que isso é um assunto longo, um assunto que tem bastante gatilhozinhos, assim, coisas que vem pergunta, coisas que o pessoal... Eu sei por mim, eu falo por mim, né? Porque eu sou um curioso. E depois que
você falou comigo que estava, né, já estava estudando há bastante tempo, que já estava seguindo essa vertente, eu disse, meu Deus, ainda bem que eu estou conversando com ela, porque tem uma pessoa aqui que pode me trazer uma luz aí sobre o assunto, porque eu sempre tive essa curiosidade. Mas como um bom curioso, nunca fui tão a fundo sem saber se eu poderia, por exemplo, certo tipo de livro, certa pessoa que está falando coisas ali no TikTok, sabe essas coisas que eu digo? Para tu acabar indo para o lado errado, entendeu? Então o pessoal com certeza vai ter muito mais, parabéns por transmitir seu conhecimento, irmã. Parabéns mesmo, isso é uma coisa que gratidão. Já não faz tempo, não é para trazer ela aqui para conversar com a gente. Ainda bem que deu certo e a gente vai de novo, daí a gente pode conversar sobre outras situações dentro, como a gente tinha comentado também sobre o feminismo dentro da idolatria, dentro do siranismo, mas ser bem mais aprofundado, né? Acho que dá para fazer um podcast sobre isso, né? As faces das deusas. Exatamente, que ainda tem muita controvérsia, principalmente quando falamos de Lilith, de Hecate. As pessoas querem cultuar, mas têm medo, porque tem muita informação errada. Homem pode cultuar Lilith? Não, homem, se cultuar Lilith, vai morrer. Tá, mas daí a outra fala, não, homem pode cultuar Lilith sim. E aí a pessoa fica restrita naquele conhecimento, ela não vai um passo para frente, ela não sabe onde que ela vai confiar, porque tem uma pessoa que tem 1 milhão de visualizações num vídeo que diz que pode, tem uma que tem 2 milhões num vídeo que diz que não pode. Tá, mas e qual que tá certa? As duas estão aí, falando muito, tem conhecimento, tem base, então isso gera um conflito muito grande ainda. Exatamente, por isso mesmo, a gente tem que marcar a próxima. A maçonaria tem as suas origens nas guildas medievais de canteiros que, a partir do final do século XIII, creem na fraternidade de todos os homens, que são os filhos do mesmo Criador. Apesar disso, a maçonaria não é uma religião, mas sim uma sociedade que afirma pregar o combate à ignorância, superstição, fanatismo, orgulho, vício, dominação e privilégios. Eu via sempre como aquela coisa assim, irmão ajuda irmão. Né, Larissa? Se eu estiver errado, né? Quem é irmão iniciado na maçonaria vai ser ajudado para poder ajudar o próximo, e assim eles vão crescendo. Por isso que a maçonaria tem essa vertente, essa coisa assim de ser muito reclusa e o pessoal fica falando um monte de bobagem, né? Falando um monte de bobagem. O cara entra lá, de repente, crescendo na vida, os irmãos ajudaram, tá bem, daí disse, olha, foi lá e matou uma criança. Por isso que hoje ele tá assim. Fez pacto. Se eu tiver... Isso, você fez pacto com Satanás, foi lá e matou uma criança. Primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Se eu estiver errado, Larissa, daí tu me corrige, tá? Mas isso eu falo por ser leigo também, é o que eu escuto, né? Ó, Cíntia, parabéns, Lid. Constância. Obrigada, gratidão. Ó, esse nome é um nome bonito, Constância, é um nome forte, né? Já ouvi falar de nome de bruxa com esse nome aí. Não é? Bem forte o nome. Se eu não me engano, é da Eslováquia, se eu não me engano. Tem, assim, uma origem mais europeia. Né? Ó, Hecate no céu e Lid na terra. Essa mulher é sensacional. Parabéns, então, sacerdotisa Lid. Melhorei um pouquinho com coisa, mas não dá para falar igual, não está saindo. Parabéns, então, por essa nossa primeira conversa, que eu espero que a gente tenha muitas outras ainda, né? Tanto no podcast quanto lá no nosso WhatsApp, que a gente conversa bastante, para bastante conhecimento, né? Obrigado a todos que interagiram com a gente aqui. Para os próximos eu estou tentando dar uma melhorada, para colocar também nossos patrocinadores aqui na tela. Então, são coisas que a gente vai melhorando para vocês, tá, gente? Então, Lídia, se quiser dar aí suas últimas palavras, considerações, finais, para a gente poder terminar o vídeo, senão a gente fica até amanhã. A gente fica mesmo. Isso mesmo. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, quero agradecer todos que estiveram aqui acompanhando, fazendo suas perguntas, todos que tiverem ainda um pouco mais, né, de vontade de conhecer, ainda tem dúvidas. Eu tenho as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco bastante conhecimento lá. Eu falo, agora eu comecei aí uma série de vídeos sobre Hecate, origem, culto, altar, formas de cultuar, né?
ela que é uma deusa ligada à bruxaria também, lá nas minhas redes sociais, no Instagram também, que são 2 Instagram, tanto da Quimbanda quanto o meu da Ordem também, né? A Ordem é uma ordem iniciática, Ninho da Serpente, é uma ordem que faz iniciação presencial mesmo, tanto dentro do luciferianismo, quanto dentro da bruxaria, e também dentro da Quimbanda luciferiana. Então, quem tiver ainda um pouquinho mais de dúvida, que quer acompanhar, que quer saber se realmente é um trabalho que é feito, né, com respeito, com fundamento, só acompanhar as redes sociais e o dia a dia aí da bruxa que eu coloco nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai aprender a cultuar, pelo menos de forma libertadora, e talvez não vai passar mais por enganações que está aí na internet todos os dias. Pode falar aí os contatos, o arroba do Instagram, qual é o nome que está, os 2 Instagram, qual é o nome que está no Facebook, no YouTube, como que eles encontram assim, quais são os nomes que estão lá? Então, no Instagram da Quimbanda é @Quimbanda Reino das Almas, o outro Instagram é @Sacerdotesalide, o canal do YouTube é A Velha Arte da Magia, Casa de Maria Padilha. Show de bola, pessoal. Ó, o Felipe falou, fiquei do começo ao fim, sempre uma aula ali. Que bom pra mim também, né? Que ele ficou do começo ao fim. Se tiver alguma coisa que eu fiz errado, aí depois tu me fala, viu, Felipe? Tu que tá acostumado aí. Pelo amor de Deus, eu tô começando agora. Muito obrigado mesmo, um abraço pro pessoal que tava aqui. Só um pouquinho. Convidar também o pessoal que gosta aí de todos esses temas, né, relacionados ao ocultismo, para quem também gosta de Umbanda, lá no canal do Pi ali, que é o Felipe, que comentou ali, que é o Universo Podcast lá no YouTube, também semanalmente vai lá vários participantes de várias egrégoras, para quem gosta de xamanismo, para quem gosta aí de estar no mundo, né, do ocultismo e da magia, é um canal assim, ó, top para vocês também terem um pouco de conhecimento. Show de bola. Ainda bem que tu me interrompeu, Lidia, porque eu também estava esquecendo. Quinta-feira que vem a gente vai conversar com o Moji, que tu estava falando lá no início, lá do Rio de Janeiro. Então vamos conversar. Ele vai dar eu conheço. Ele vai dar as explicações como que funciona, né? Essa parte dele assim da Quimbanda. Então, próxima quinta a gente vai estar muito bom também. Muito tão bom quanto hoje, tá? Acredito que eu vou assistir porque eu sou fã dele. É mesmo, ainda bem que eu também já era fã dele, já assisti o canal dele no TikTok, YouTube, então eu disse, não, eu vou convidar ele para vir conversar comigo, assim como eu fiz contigo. Então, mas foi a primeira e ainda vai vir outras vezes, tá, gente? Obrigado mesmo, uma boa noite, Lidia. Desculpa te deixar tanto tempo aí fora da cama aí com teus filhos, teu marido aí deve estar louco comigo, mas é muito bom absorver esse conhecimento que tu tem, tá? Porque eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente não deve guardar, né? Eu acho que a gente tem que passar da forma correta, obviamente. É uma coisa que a gente necessita. O conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento liberta e tira as algemas e as amarras e as prisões. Exatamente. Parabéns. Boa noite, gente. Então, até a próxima quinta-feira, tá? Um abraço a todos e uma boa noite, axé para nós.